Ora, viva, boa tarde, bem-vindo ao Espaço Governação. Hoje é quinta-feira, estamos novamente em direto para mais espaço de debate, como também um olhar crítico daquilo que é a governação do país. Vamos hoje olhar para essa dura crítica que o Presidente da República lançou ontem na marcha aos gestores da plataforma INSS, esta plataforma gerida pelo Ministério do Trabalho e também Segurança Social, no sentido de estes tornarem-se gestores, no verdadeiro sentido, e não usarem da plataforma ou deste mecanismo para encontrarem dinheiro, melhor, extraviar o dinheiro do povo e também fazer aqui desvios. Também vamos olhar numa perspectiva da RENAM, que exige a anulação do processo de direcionamento eleitoral, depois de várias questões elencadas, com destaque para algumas pessoas que, segundo a RENAM, terão ficado de fora neste processo. Deu um exemplo da questão da Matola, mas também alguns outros pontos do país. Vamos olhar em parte se há ou não razão para evocar-se esta anulação do processo de recenseamento eleitoral que terminou no último sábado, dia 3 de junho, tendo iniciado no dia 20 de abril passado. Vamos também olhar para os médicos que ameaçam regressar à greve caso o governo não mostre ou não tome posição até sexta-feira. Esta situação está assim desde quinta-feira passada, neste caso dia 1 de junho. Os agentes de saúde teriam começado uma greve, depois disso algumas intimidações, quinta e sexta-feira, e o governo chamou os agentes no domingo, houve uma reunião puxada que até no último dia, neste caso nas últimas horas, houve de certa forma alguma decisão. Estes decidiram paralisar a greve para darem espaço às conversações com o governo, como também para darem espaço a a situação condigna e também a formalidade dentro dos estabelecimentos de saúde ou dentro das unidades sanitárias do país. Mas ontem fomos surpreendidos também com uma outra conferência de imprensa, depois de uma reunião também durante todo o dia, a esta decisão de que poderão voltar na sexta-feira a abanar, assim, de alguma forma, a estrutura do governo. Mas tem sido habitual, vamos de forma muito rápida. Angalo, quero começar contigo, o seu ponto prévio, bem-vindo ao Espaço de Governação, para logo depois irmos para os pontos que tratam do dia. Boa tarde. Cumprimentar aqui os colegas deste painel, cumprimentar assim o moderador, cumprimentar os nossos telespectadores em casa e os nossos internautas espalhados pelo país e pelo mundo. Endereçar as minhas condolências à família Mahumane, à família MDM. Ontem recebemos notícia triste do desaparecimento físico do nosso primeiro delegado da província de Maputo, o Armando Mahumane, e foi de fato uma notícia que abalou todos os quadros do MDM, mas queremos desde já endereçar sinceros pésamos à família e a todos os membros e simpatizantes do MDM. Indo ao ponto prévio, tem que ver de fato com aquilo que eu sempre venho abordando nos outros programas sobre a questão da degradação social e a questão da ética e valores sociais que nós já perdemos como um Estado. Nós, como Moçambique, perdemos quase um pouco de tudo, porque verificamos nos últimos anos vários acontecimentos negativos que ocorrem no nosso país, e eu quero entender que, de fato, olhando aquilo que são os pressupostos desenhados na historiografia cristã, podemos perceber que quando um rei ele governa mal, depois existe uma lei divina em que ele castiga o rei, mas como o rei também não está ali sozinho, ele tem os seus governados, então, obviamente, este rei, tudo recai, toda a maldade recai pelo seu povo e a própria rei. Mas só quero lembrar que há uma passagem interessante na Bíblia que fala sobre a questão do Jonas, quando Jonas é enviado para ir reportar uma mensagem de Deus numa zona chamada Nínive, ele foge, entra num barco e durante o percurso os marinheiros aperceberam, houve intempéries ali, e os marinheiros aperceberam de fato algum problema estava a acontecer, e estava a acontecer por causa do indivíduo que estava ali. E pegaram no Jonas, atiraram-no no mar e, de fato, a tempestade desapareceu e voltou à normalidade. Nós estamos isso para dizer que nós, quando falamos deste rei, que há 48 anos, que vai completar daqui a 17 dias, está a gerir o Estado moçambicano, está a gerir mal este rei. Então podemos acreditar que é preciso carregarmos o rei, tirar do barco para fora, para que, de fato, desapareçam os intempéries todos, porque
entendemos que o reinado dele já esgotou e a divindade está a tentar amaldiçoar o país por causa deste rei, e esse rei chama-se governo da Frelimo. Obrigado, Ngalho. Vamos também ouvir o engenheiro do Ponto Prévio. Bem-vindo ao Espaço de Governação. Muito boa tarde, telespectadores. Muito boa tarde, internautas, colegas de painel, nosso moderador. E não quero esquecer também dos internautas que neste momento, portanto, estão assistindo a este programa na Strong Life. Meu ponto prévio tem a ver, portanto, recentemente o mundo comemorou o Dia, portanto, Mundial do Ambiente. E a propósito, portanto, eu do ambiente, queria falar de plásticos e microplásticos como um perigo iminente para a humanidade. Eu trago já aqui umas imagens que já estão a ocorrer. Portanto, é sobejamente conhecido que o plástico é um dos produtos, portanto, que, quando expostos na natureza, leva séculos, 5, 6, 7 séculos, para se decompor. A gestão dos resíduos de plástico, portanto, infelizmente aqui no nosso país, essa gestão não é das melhores. Só para exemplificar, portanto, um estudo, portanto, encontraram duas tartarugas que morreram assim de forma misteriosa, e quando abriram as tartarugas continham plástico, porque esta espécie marinha não tem capacidade de distinguir a alimentação de plástico, então tendo ingerido plástico e sucumbiu. Há um outro estudo também que revela que os plásticos, portanto, no mar, embora degradem um pouco mais rápido em relação no ambiente seco, portanto, por conta da salinidade e outros componentes, portanto, da água do mar, portanto, parte desses plásticos compõem-se em microplásticos. E os pequenos moluscos e animais marinhos, pequenos animais, têm estado a se alimentar destes microplásticos. Ora, esses moluscos, moluscos e animais, pequenos animais marinhos, entram na cadeia alimentar dos peixes, do camarão, e agora já podemos nós ver que a partir daí podemos depender de que se nós alimentarmos os peixes e camarões, e se dentro destes portanto, mariscos tiverem plásticos, então pode-se facilmente depender de que o plástico, pouco a pouco, pode estar a entrar na nossa cadeia alimentar, que significa que o plástico saiu do homem e descartamos para o mar, e aos poucos, através dos microplásticos que são ingeridos por esses marinhos que nós consumimos, então há este perigo iminente que os cientistas estão muito atentos para ver se realmente conseguem contornar esta tendência que é muito maligna para nós, os humanos. Agora, eu sou apologista de que o governo do nosso país, deveria abdicar-se de plástico, como assim já o fizeram alguns países. Por exemplo, nós temos saquetas de plásticos que nos são entregues nos supermercados. Por que não substituir isto por sacos mais de papel, que são mais biodegradáveis do que de plástico? Portanto, isto seria uma recomendação, uma proposta para quem de direito estiver a ouvir, portanto, tomar nota e ver qual é a possibilidade de adotar-se políticas no sentido de combatermos com essa questão de proliferação de plásticos, principalmente o descarte de plásticos para o meio ambiente. Portanto, este seria, em poucas palavras, aquilo que é o meu ponto prévio. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, engenheiro. Vamos ouvir o último ponto prévio do Dr. António Mchang. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a si, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde ao povo moçambicano, aos internautas, aos técnicos que nos assistem, a todos aqueles que pelo mundo fora conseguem ver esta estação televisiva. Primeiro quero agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado, apresentar sentimentos de pesar a todas as famílias que choram pela partida dos seus entes queridos, a família Matsinha na Liberdade, a família Muchave pela morte da vovó Carlota lá para o Xaixai, e a família Malate pela ocasião da morte do senhor Malate, marido da dona Felefele da Igreja Nazareno aqui na central da Igreja Nazareno aqui na Avenida Angola. Indo concretamente à minha questão prévia, é o movimento que está a acontecer hoje em Senegal. O presidente Macky Sall foi derrubado pelo povo e pelos militares
por causa da sua ambição de querer forçar o terceiro mandato. Neste momento, está a correr, não se sabe onde ele está. Ele e os filhos dele estão a ser caçados pela população. Não se sabe o que vai acontecer com eles nos próximos momentos. Por isso, cautelai-vos, vocês que andam a insinuar que querem mudanças constitucionais quando querem um terceiro mandato. O povo vai decorrer convosco de forma vergonhosa, os militares não vão vos defender, vão virar as costas contra vocês. Assistam à televisão para ver o que está a acontecer agora no Senegal. O povo não tem mais paciência para aturar esses ambiciosos quando chegam no poder e já não querem sair, egocentristas. Obrigado, Dr. Mchanga. Obrigado, engenheiro também Mourinho. E obrigado, Galo, pelos pontos prévios. É assim que nós conseguimos perceber e também ter a opinião dos nossos painelistas durante a semana, mas hoje, como já havíamos adiantado, temos 3 assuntos. Vamos olhar para a dura crítica que o Presidente da República lança para os gestores do INSS. O Presidente da República teria dito ontem, durante a inauguração do edifício, do novo edifício distrital em Namacha, que os gestores devem sim serem gestores, devem ter a postura de gestores, e depois disso elencou vários desafios impostos a estes. O primeiro desafio é que estes não usem o dinheiro do povo ou não usem os dinheiros coletados para os seus pareceres, como também para as suas ações, e também estes deviam, de certa forma, desenvolver algumas estratégias para a recuperação das dívidas. Fala-se em cerca de 60% das empresas inscritas no processo que não canalizam os valores. Portanto, o Presidente da República teria lançado aqui este desafio. Mas olhemos, Galo, para esta dura crítica do Presidente da República. Podemos entender isto como uma denúncia da existência de algum indício dessas questões de desvio de fundos no INSS para questões alheias? Bom, como sabeis, o Instituto Nacional de Segurança Social sempre serviu de saco azul para os que estão a gerir o Estado hoje. Começo por aí. Há de perceber que nós tivemos neste país vários saques naquela instituição. Houve, de fato, uma criação de um banco, depois extinguiu-se esse banco, que também um saque foi naquela instituição. Houve pessoas, ou existem pessoas condenadas que desviaram dinheiro do Instituto Nacional de Segurança Social. E este conjunto de fatores todos, penso eu que não é mal que o chefe de Estado, quando faz essas inaugurações que nós assistimos nesses últimos dias, ele sempre tem uma mensagem a deixar. Mas ele sabe muito bem que as pessoas que saqueiam aquela instituição sempre reportam que o saque vai ao partido que ele é o presidente. Penso que essa mensagem é uma mensagem muito mais superficial, uma mensagem que não é muito mais vingativa para as pessoas que estão à volta daquela gestão, porque não são os gestores subalternos que desviam os fundos, são os gestores superiores, aqueles gestores que têm uma legitimidade próxima até ao próprio chefe de Estado, são as pessoas que foram julgadas, por exemplo, da ex-ministra do Trabalho, nós vimos, sobre o desvio desses fundos dos moçambicanos que tentam acumular. E este desenho que é feito pelo chefe de Estado, penso eu que é uma forma que ele sempre arranjou, porque tem que dizer alguma coisa, está a inaugurar uma instituição daquelas, um edifício que pertence ao Instituto Nacional de Segurança Social, ele tinha que dizer alguma coisa, mas não no sentido de que ele está a cautelar-se do problema, porque os problemas sempre vão acontecer. No fim dessas eleições, nós vamos assistir vários problemas a despoletarem-se, e alguém sempre dirá que houve um desvio do dinheiro do Fundo X, que é para beneficiar o Partido Frelimo nessas eleições. Então, ele, na qualidade do presidente da Frelimo, devia ter começado mesmo a dizer aos camaradas, que senhores camaradas, deixem de usar o dinheiro que os moçambicanos coletam para a sua segurança, mas usem o dinheiro para o bem comum, o vosso dinheiro, que é aquilo que nós pretendemos como Estado. Agora, há um outro fator que ele elencou ali, a questão das empresas que não estão a canalizar, ou porque coletam os trabalhadores e depois não canalizam. Não canalizam. Eu quero acreditar que isso é má fé dessas empresas, mas também é um outro ponto interessante. O maior devedor deste país a essas empresas é o Estado. E é o Estado governado pelo Partido Frelimo. É o maior devedor. As empresas aqui fornecem bens e serviços ao Estado, e o Estado não paga a tempo e hora, e obviamente que há vários problemas que essas empresas poderão não ter capacidade de tentar
As empresas lutam para pagar os Galo, trabalhadores, mas vamos olhar para este percurso. São 34 anos da existência desta plataforma INSS. Até esta altura, pode-se falar de uma efetividade, algum funcionamento condigno deste processo ou não? Este processo INSS ajuda ou não os moçambicanos? eu quero acreditar que não. É só ver as dificuldades que as pessoas têm quando precisam de ter aquele Então, dinheiro. neste caso, se MDM estivesse no poder agora, não teríamos o sistema INSS. Não, quando eu digo, a instituição ela é melhor, a instituição ela deve existir. Até podemos mudar os nomes, podemos dar outro nome, mas o problema é da gestão da própria instituição. Não é o problema da instituição ela em si, como Instituto de Segurança Social. Os que estão a gerir a instituição é que gerem mal. E o gerir mal significa que os moçambicanos que até coletam um pouco de dinheiro para aquela instituição, muitas das vezes são dificultados a ter o tal reembolso. Eu só ver que há pessoas foram coletadas por muitos anos e estão com 60 anos para ir buscar lá, por isso que serve de saco azul. Aquele dinheiro que devia se dar aos moçambicanos que já coletaram por vários anos e depois é guardado nos bancos como contas de juros, não sei o que a instituição faz, o INSS faz. Há de perceber que esses juros beneficiam a quem? Beneficiam, de fato, as pessoas que coletam dinheiro para ali? Penso que não. O outro ponto interessante também é que há de perceber que esta instituição foi criada em 90, mas antes de 1990 havia uma outra instituição que coletava, não perca a memória não, que coletava dinheiro de segurança social. E depois de extinguir-se aquela instituição, entrou o INSS. Esse dinheiro foi para onde? Foi colocado lá. Então, há um outro debate que tem que ser. Este Moçambique tem nos trazido esses debates, que são debates que às vezes nós não conseguimos trazer solução por causa dos gestores do Estado moçambicano. Há de perceber que nós estamos a ter uma segurança social obrigatória, obviamente. Mas quando se faz esse tipo de processo de coletar e quando as pessoas são dificultadas, acabam percebendo que acho que alguma coisa não está bem. O despoletar do desvio de fundos desta instituição vai também despoletar a mente dos contribuintes a perceberem que a instituição não é tão útil assim que nós podemos colocar. Eu só queria trazer o último exemplo. Bom, muito obrigado. Eu só espero que não perca o fio de pensamento. Vai nos responder depois qual seria a melhor forma de gestão deste processo, desta questão de INSS. É algo que já disse, é algo bom, mas a gestão pode ser danosa. Vai nos responder depois qual seria a melhor estratégia. Jean Mourinho, entramos realmente nessa questão da advertência do Presidente da República. É ou não algum indício da existência de algum mal-estar dentro do INSS? Um galho já avançava que o INSS é bem-vindo, mas o problema é a forma em que está sendo gerido. Pronto, olha, eu penso que este pronunciamento do chefe de Estado é oportuno. E isto deixa transparecer realmente que alguma coisa não anda bem lá dentro. Se recordarmos, nós temos um passado muito mau na INSS, portanto, as direções anteriores sempre acabaram com problemas, uns até com problemas judiciais, outros foram detidos devido à má gestão da coisa pública. E o chefe de Estado falou, portanto, ele esteve na marcha a inaugurar a instituição, o novo edifício, mas ele aproveitou de dar recado. O recado é para toda a INSS, para a gestão da INSS. Ele foi dizendo que essa gestão tem que ser uma gestão equilibrada, uma gestão justa, de forma justa, aliás, e que de facto, ele, a dado momento, o chefe de Estado falou em que usarem o dinheiro da SNS como se usassem galinha numa capoeira. A gente não pode se olhar Não como se pode uma capoeira onde vai se buscar. Eu gostei da forma como o chefe de Estado apresentou a questão. Ele usou uma linguagem tão simples quanto possível. Esta forma melhor e uma linguagem simples não assusta os moçambicanos que canalizam os seus valores mensalmente. Mas assustar em que aspecto? No sentido de, eu, por exemplo, sou um trabalhador, vou canalizando sempre os meus valores e depois disso, quando começo a ouvir estas desconfianças por parte do governo, parte do Estado, acima de tudo, da Presidente da República, não dá aqui uma desconfiança de o meu valor está ou não salvaguardado? Não, mas pelo contrário, eu acho que não deve assustar quando é o próprio chefe de Estado que está a chamar a atenção para que as pessoas usem corretamente aquilo que é, digamos, o fundo público, que é o desconto dos trabalhadores. Então, eu penso que esse discurso do chefe de Estado até deve ser mais tranquilizador do que assustar as pessoas. Porque, pelo menos, é a primeira vez que eu vejo um alto magistrado falar diretamente e chamar a atenção sobre o uso legal e racional, portanto, daquilo que é o fundo dos trabalhadores.
porque repare que ele, a dado passo, ele até disse que há alguns responsáveis lá da INSS que usavam o dinheiro sob forma de empréstimo, que depois não havia volta, quer dizer, uso, digamos, ilegal daqueles fundos que não foram criados para esses efeitos. De maneiras que eu acho que assustar não deve assustar, isto deve tranquilizar as pessoas, porque é o mais alto magistrado do país que chama a atenção sobre esses comportamentos desviantes. Agora, de que esses comportamentos desviantes houveram. Isto, Mas não vale a pena aqui tentar defender dizer que não. Nós sabemos que as gestões ou os gestores anteriores, a maior parte deles acabaram mal, acabaram até com problemas Mas judiciais. esta questão de INSS está ou não a dar frutos? Eu penso que sim e deverá dar frutos. Eu penso que deverá dar frutos. Oxalá que estes gestores do topo da INSS tenham acatado o recado do chefe de Estado. Não, e que falamos na trabalhem. questão, são 34 anos, a mesma pergunta que fazíamos ao Galo. 34 Não, anos em 34 anos nós tivemos temos algum momento, algum histórico? Se calhar eu acho que a gestão poderia ter sido melhor do que foi. Prontos, esta é a resposta mais certa que eu dou. Repare que a INSS, para além com aqueles fundos, a INSS tem estado a criar empreendimentos que é para aumentar mais ainda, digamos, criar mais valias para este fundo, mas para beneficiar os trabalhadores. Mas infelizmente, meia volta também, há comportamentos desviantes, há fundos que são desviados para interesse desta ou daquela nomenclatura, e isto de todo é mau e é condenável, naturalmente, né? Mas deixa-me só dizer mais, o chefe de Estado ainda disse mais, que esta gestão deve se preocupar em abarcar ainda outras classes de trabalhadores que não estão ainda a descontar. Estou a falar de desempregados domésticos, estou a falar da associação, portanto, lá dos pescadores e tal, que ainda, ou se estão muito poucos que descontam. Mas a gestão, a direção da INSS deve procurar alargar mais ainda, chamar, portanto, para a INSS outros grupos de trabalhadores que não estão neste momento a descontar. Isto é muito bom, porque isto penso que vai tornar esse processo mais robusto, mais maneiras, que é esta a opinião que eu tenho. Bom, talvez o engenheiro possa nos responder depois. É possível não descontar no INSS a um trabalhador a um cidadão independente que eu conheço cidadãos que eles abrem conta e depositam pensando no amanhã, na sua própria forma. Era mesmo para olhar para a questão do INSS desconto versus desemprego. Doutor, como é que podemos conciliar todo o momento, melhor, esse percurso que o INSS já tem, são 34 anos, com aquilo que foi sendo feito até então, e depois disso olhamos para este pronunciamento do Presidente da República, cheira ou não alguma coisa que em algum momento poderia ser organizado dentro do INSS? Muito obrigado. Bom, eu conheço a história do INSS a partir de finais da década 90. E parece que o primeiro diretor era um tal de Zacarias. Esse tal de Zacarias, não tenho muitos dados sobre aquilo que ele poderá ter feito de escândalos e não escândalos, mas depois veio a outra administração, que foi da Helena Mafiano Gomes, que foi muito problemática. Até houve várias inspeções que foram ao Instituto de Segurança Social e não houve o que houve. Por quê? Porque parte do dinheiro tinha sido usada até na Presidência da República para fazer tratamento aos filhos de altos dirigentes do Estado que não contribuíam para o sistema de segurança social, porque a Presidência não tinha dinheiro para custear essas despesas. Então o Instituto de Segurança Social foi acionado para transferir dinheiros para a África do Sul, e quem entregou esse dinheiro aos médicos que fizeram as operações lá foi o Taimo. Então, e depois saímos dessa, veio a história daquele meu conterrâneo de Chicomo, que parou, depois foi parar na cadeia, depois Mussani, depois saiu, porque depois disse-se que não estava a se provar nada. Depois veio o meu compadre Pedro Muane, que depois também foi parar na cadeia, e depois saiu. Depois veio a Muyanga, que também saiu envergonhada, porque o que se pretendia não se conseguiu. Depois veio um jovem que era chefe do gabinete da ministra do Trabalho. A Muyanga também saía das mãos da ministra do Trabalho, Helena Taipo. Nessa altura
Sei que o Instituto de Segurança Social até chegou a patrocinar bolos e casamentos de filhos de alguns ministros. Arsênio Henriques, se estiver a me ouvir, vai recordar dessa história, porque ele perseguiu um antigo PCA que levava envelope com 2 milhões para a zona lá da travessia da Catembe. E isso acabou culminando com a queda de Inocêncio Matavel. E depois veio... Quem veio depois? Veio Mazoio, que acabou na cadeia. E ele, o Macaé. Depois veio... Quem esteve? Outro. Este recente, que teve esse escândalo de muito dinheiro transferido para suas contas. E essa coisa até parece que abrangiu o atual diretor-geral, não sei como. Então, com esse histórico, o Dr. Mochanque estava a querer dizer o quê? Não, quero dizer que o Instituto de Segurança Social, em cada ciclo de governação, em cada 5 anos, tem seus atores que nos brindam pela negativa, para dizer que ainda não chegamos àquilo que nós pretendemos pelo Instituto de Segurança Social. E eu acredito que essas pessoas todas, esses especiais, esses diretores gerais todos, que foram acusados de roubar, alguns presos, outros não nasceram do ventre da mesma mãe. Então, não podem ter os mesmos defeitos. Há alguma coisa institucionalizada lá no Instituto de Segurança Social, que é, você vai para lá para roubar, para nos financiar. Então, quem não cumpre isso é mal visto. Portanto, todo diretor-geral que vai ao Instituto de Segurança Social, apesar de cristão que for, está suscetível a escorregar por causa das práticas montadas naquela casa. Agora, o presidente da República falou para o inglês ver, quer dizer, em Chope costuma-se dizer você fala para dizermos que o pai disse, mas nós sabemos que o primeiro beneficiário dessas alfacatruas, desses roubos do filho, é o próprio pai. Mudou a tisunga, a misunga, a macumba, nem tipo angotahina, tipo a conga mama, tá tocando ninguém na jaco. Quer dizer, quem come as cabeças, as miudezas destes cabritos e suínos que o filho anda a roubar é o próprio pai. Mas quando você chega lá e diz que teu filho roubou meu porco, nunca deixa dizer, eu não te disse, você não pode andar a roubar, enquanto depois está a pescar. Portanto, o que o presidente da República fez foi uma ginástica razoável e normal, porque, sabe, o presidente da República já prometeu muito a muita gente. Eu tenho um discurso do presidente da República a prometer a empresários que há uma pessoa que nunca vai sentar nada com ele. Desde que foi apanhado o Mercedes, vindo da África do Sul em casa dessa pessoa. E o motorista morto é Moamba. Portanto, fingiu que estava muito chateado com aquela pessoa porque é criminoso, eu não posso me sujar. Mas depois desse discurso, nós já vimos o presidente mais de 5 vezes sentado lado a lado com essa pessoa. O que é que valeu o discurso? É discurso de ocasião. Então não é discurso que sai do fundo do coração. Porque o presidente, quando diz uma coisa, tende a ser consequente. É preciso libertar o Instituto de Segurança Social do partidarismo. Tende a deixar de ser fonte de socorro e de enriquecimento de membros do Partido Frelimo e membros do governo da República de Moçambique. Consequentemente, também membros do Partido Frelimo. Se a Frelimo ficar agora com despesas de campanha por pagar, há de tirar dinheiro do Instituto de Segurança Social. Esta é a prática. É porque seria a melhor forma. Primeiro temos que tirar a Frelimo do poder. Colocar pessoas que têm capacidade de saber respeitar o que é bem público. Ora, o Instituto de Segurança Social estava no nosso banco, né? O vosso banco. O banco deles. Que rendimento é que deu? O Instituto de Segurança Social tem Chisaka. Ainda mais, aquela pensão em Chisaka. Que rendimento está a dar? Aquele está fechado. O Instituto de Segurança Social é dono da fábrica de refeições. A fábrica de refeições funciona? Está fechada. O Instituto de Segurança Social tem um projeto imobiliário grande
algures em Nampula. Há um advogado que está a fugir até agora, que é meu conterrâneo, por causa dos escândalos. O maior fatura do dinheiro roubado está nesse processo. Cerca de 500 milhões de meticais desapareceram. Disseram que foram construir uma cidadela, algures em Nampula. Não há nada. Para além daqueles escândalos todos que ouvimos, que depois acabaram com a prisão da nossa amiga e irmã Helena Taipo, que depois ela própria disse que aquele dinheiro não foi para o benefício dela, foi para dar vitória ao próprio News. Quer dizer, é triste. É triste o que se diz. Então, o que eu acho que nós temos que fazer, os trabalhadores não têm como recusar. Vão continuar a descontar porque é obrigatório. Os empresários também vão continuar a levar o dinheiro. Mas esta questão que o Dr. Ngalo estava a levantar aqui. Como é que você está em condições, se você está em condições de sanidade mental boas, você está a dever um Ngalo, porque um Ngalo forneceu serviços. Estás a dever a ele há mais de 3 anos. Não pagas as faturas. E ele, como consequência, tem de dever os trabalhadores, e porque deve os trabalhadores também não vai conseguir ter dinheiro para pagar o Instituto de Segurança Social. Por isso que o Araújo diz, se o presidente da República é consequente, que ele seja o primeiro a pagar as dívidas que ele tem. E depois há de exigir aos presidentes dos municípios que não saiam, deixaram as dívidas. Muito obrigado, Dr. Mochangue. Vamos ouvir a matemática do Ngalo e também do engenheiro. Qual seria a melhor forma de gerir isto para irmos para o outro ponto? Ngalo, comece contigo. Bom, aqui não tem números. Tem a ver com idoneidade, sinceridade, responsabilidade. Se nós olharmos várias instituições públicas, por que desmoronam? Já falamos da LAME, já falamos da TMCL. Há de perceber que essas instituições todas, o SAC foi para beneficiar os grandes dirigentes deste país, o SAC foi para beneficiar o Partido Frelimo e mais nada. Como disse o Dr. Mochangue, a primeira coisa é tirar a Frelimo do poder. É que a Frelimo fora do poder, teremos a capacidade de colocar as pessoas com idoneidade, com responsabilidade, para poderem perceber e respeitar a coisa pública. Nós tivemos a discutir sobre a questão do Fundo Soberano, é que estamos a dizer que vamos entregar ao Banco de Moçambique. Mas quem são que estão a dirigir o Banco de Moçambique? São as mesmas pessoas que vão desfalcar o que é o bem público, porque são habituados. Eu queria trazer um exemplo. Nós aqui em Moçambique temos aquilo que nós chamamos de expensão de viaturas, que é obrigatório. Você está a obrigar as pessoas a inspecionar as suas viaturas num estado em que não há estradas. As estradas extremamente esburacadas, ou se existem, ou como não existem. Mas você tem a obrigar as pessoas a ter que inspecionar. E não se difere dessa questão, por exemplo, da segurança social. Em que estás a obrigar as pessoas a pagar segurança social, mas você não é dono com o próprio dinheiro que as pessoas pagam. Desvias o dinheiro, brincas com o dinheiro, e as pessoas, quando estão com problemas sérios, que dependem de ir buscar lá, há muita burocracia para ter esse dinheiro. Então, o que é que vai fazer as pessoas? As pessoas acabam percebendo que nós estamos a canalizar o dinheiro no lugar errado. Não se difere também dos impostos que este país nos impõe. Nós estamos a pagar imposto, por exemplo, de taxa de lixo, que se paga nesse país aqui. E está a poluir o lixo em todos os lados todos. Quer dizer, quando você é descontado taxa de lixo, e depois dá a volta da sua casa, está cheia de lixo, começa a perceber que o culpado é a cidade de Moçambique, porque pelo menos quem me desconta, a mim não é o Conselho Municipal da cidade de Moçambique, mas ao mesmo tempo, quem devia tirar o lixo é o Conselho Municipal. Então, esses problemas todos são sistêmicos, tem a ver com quem está a gerir o Estado moçambicano. É preciso nós termos em conta que, enquanto prevalecer este problema sistêmico desses senhores que estão a dirigir o Estado, nós não vamos conseguir resolver o problema das instituições. Então, primeiro temos que tirar esses Jonas do barco, deitamos no mar, para que as intempéries param e vamos seguir a nossa viagem, que é gerir Moçambique de forma melhor e desenvolvida. Muito obrigado, engenheiro. Qual seria a melhor? Olha, em poucas palavras, eu queria dizer o seguinte. Para o desconto na INSS é tão importante quanto necessário, porque tendo em conta os objetivos ulteriores, portanto, esses descontos que é o seguinte, a pessoa reforma-se para poder beneficiar, portanto, de pós-reforma. Isto é importante, isto é muito necessário. Agora, é necessário, de facto, que os gestores
desta coisa pública sejam pessoas idôneas, pessoas sérias e depois as pessoas, portanto, escolhidas para gerir esse bem público. Segundo, tem que ser muito contundente o Estado na fiscalização, portanto, da gestão desta coisa pública. A INSS tem que ser sujeita sempre a auditorias regulares e sempre que se apanhar alguma falcatrua não se deve haver ali compadrio nem nada. As pessoas devem ser exemplarmente castigadas. Mas, resumindo, tem que se gerir o INSS com responsabilidade, com idoneidade. Então, assim, eu penso que fazendo isto, nós vamos ter, portanto, coisa. Não podemos, nós já temos erros, arrastamos alguns erros do passado, algumas fragilidades, que é o caso do uso indevido dos fundos e tal. É estancar-se isto de vez. E imprimirmos mais seriedade na gestão desta coisa pública. Portanto, me perdoa só um segundo. Eu só queria... O deputado Muxaga levanta um assunto muito interessante. A questão ele enumerou as figuras que geriram o INSS desde... O histórico do INSS. E ele depois volta a referenciar uma coisa. Todos não nasceram da mesma mãe. Até os filhos dos irmãos podem não seguir o mesmo caminho. Então, gêmeos. Não podem não seguir o mesmo caminho. Então significa que há um problema que não é propriamente das pessoas que estão colocadas lá. É sistêmico. Então esse sistema tem que desmoronar-se para que, de fato, hajam pessoas idôneas, como disse o engenheiro, e essa idoneidade tem que servir. Porque pode ser idôneo o engenheiro Mourinho, mas chegando lá, encontrar o sistema. E, obviamente, isso é corrompido. Então não é possível. Muito obrigado, Ngalo. Vamos olhar para o segundo assunto. Reinamos exige anulação do processo de recebimento eleitoral. A semana passada foi muito quente enquanto as outras. No tocante a este ponto, havia aqui uma possibilidade de CNE estar e sentarem depois de prorrogar a data deste processo, o que não aconteceu. O processo veio a terminar mesmo no sábado. Enquanto isso, no dia antes, o vice-presidente da CNE teria feito um pronunciamento dizendo aquilo que estava a acontecer dentro do organismo. E depois disso, também cresceu outro debate em questões de haver pessoas nas mesas, ou nos bairros, ou nos municípios, que ainda não tinham sido abrangidos dentro deste processo. Doutor Muxaga, a Renamo está a fazer este apelo, este pedido e esta assessoria, de certa forma, ao Estado. Estamos ou não em condições para tal, olhando para todos os ingredientes e elementos que levanta aqui? Eu acho que antes de se exigir a anulação, a Renamo exigiu a correção dos erros que estavam a acontecer. E um dos erros que houve foi o problema do prazo. O prazo previsto era de 90 dias no primeiro calendário. Não houve 90 dias, fomos para 45. Houve as tais avarias propositadas das máquinas, houve corte de energia, houve indisciplina dos brigadistas. A própria Comissão Nacional de Eleições foi muito tarde a fiscalização, ou, neste caso, a supervisão. Depois disto, o que eu acho que devia ter sido feito era prolongar o processo por mais 10, 15 dias. Eu acho que isso poderia ter resolvido o problema. E isso nem estaria a criar problemas para o calendário eleitoral, porque as candidaturas podem entrar até 60 dias antes das eleições. Se as candidaturas podem entrar até 60 dias antes das eleições, significa que nós temos todo o mês de julho, temos todo o mês de setembro e temos todo o mês de agosto. Significa isto, que as candidaturas podem entrar até dia 8 de agosto. Estamos no prazo de 60 dias antes. Nós podíamos arrastar as candidaturas para começarem a entrar no dia 1 de agosto até dia 8. Então, nós tínhamos o mês de julho. Então, todo o mês, os primeiros 15 dias do mês de julho, ou por outra, todo o mês de junho, podíamos fazer o recenseamento sem corrermos riscos nenhuns de embaraçar o processo. Mas eu acho que até nem precisávamos de um mês. Precisávamos apenas de 10, 15 dias. E tínhamos o problema resolvido.
por causa da prepotência e arrogância dos membros da Comissão Nacional de Eleições e do STAE ligados ao Partido Frelimo, isso não houve. Agora, o que é que sobra agora? É desqualificarmos a Comissão Nacional de Eleições. Nós teremos que encontrar um outro mecanismo. Vai dar tempo, porque quando o povo quer, o povo quer. Ia significar declarar-se uma crise contra a Comissão Nacional de Eleições em todo o território nacional, para obrigar o governo a sentar com os partidos e encontrarmos um mecanismo onde a Comissão Nacional de Eleições já vai deixar de ter os poderes que tem. Pode-se criar uma assembleia, tipo o que se fez em Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau quem mandava não era a Comissão Nacional de Eleições. Sim, porque se a crise for declarada agora, for bem desencadeada, o governo vai ter que convocar uma extraordinária para se alterar as leis. Quer dizer, nós não podemos andar aqui a legislar, a escrever coisas que não entram na cabeça do nosso povo. Porque você aqui não vai esperar ver o tribunal agir, porque nem a procuradoria agiu. Então, é preciso esquecer o procurador, é preciso esquecer o tribunal, e é preciso encontrar outros mecanismos que forcem o chefe da caravana a parar para aturar o cão. O povo sabe como é que se faz isso. Hoje estão a fazer isso no Senegal. Então, o presidente do Senegal hoje está arrependido, vai entrar na linha e o poder acabou. Então, é isso que tem que ser feito. A Comissão Nacional de Eleições, para a Comissão Nacional poder sentir a dor. Então, é verdade que a dor vai se estender a todos, mas paciência. Onde os Big Five lutam, o capim tem que sofrer. Os nossos membros que estão na Comissão Nacional de Eleições terão que se sujeitar a essa humilhação. Os nossos membros que estão no STAI também terão que se sujeitar a essa humilhação. Mas a verdade é que temos que corrigir. Quando há feridas grandes, é preciso remédios muito mais grandes. Temos aqui um telespectador atento, está também a debater conosco na nossa página do Facebook. Está assim, o Luís Pedro da Silva escreveu: o processo de recenseamento eleitoral esteve totalmente desorganizado em Moçambique. Entretanto, diz que as cabines sempre estavam em constante avarias. É alguém também que está, de certa forma, aqui a coordenar. Deixa-me te dizer uma coisa. Querer dizer que há nesse espaço para se ilustrar aqui o espaço. Deixa-me dizer uma coisa muito interessante. Em Boane, temos o posto administrativo de Matolaria. Eu estava a ver os dados. O posto administrativo de Matolaria inclui duas localidades, Matolaria e Mulotane. O governo consciente de que cortou Mulotane. Mulotane só deverão recensear menos de 18 mil eleitores. Segundo a previsão deles, era menos de 18 mil eleitores. Sabe quantas brigadas tinha lá? Tinha no local 17 brigadas para recensear pouco menos de 18 mil eleitores. Quantas brigadas estavam na beira? 60 brigadas para recensear cerca de 400 mil eleitores. Onde está a proporção aí? Você pensa que esta é uma coisa feita assim? Este é o exemplo mais flagrante. E por que há muitas brigadas em Mulotane? Quando eles sabiam que Mulotane não vai entrar no processo. E Beira, que está a entrar no processo, deve ter poucas brigadas. Muito obrigado. Deixa-me falar ainda. Vamos também dar espaço. Não, espera. Não só isso, com licença, só para terminar mesmo. Que história é aquela de Niassa? Cidade de Lixinga, abaixo de 70%. Quamba, abaixo de 70%. Cidade de Nampula, abaixo de 70%. Cabo Delgado, acima de 100%. Significa que os macuas de Nampula e de Niassa não sabem valorizar as eleições. Os macuas que têm juízo eleitoral são os macuas de Cabo Delgado. Os machanganas da Matola não sabem valorizar eleições. Os machanganas que têm juízo de valorizar eleições são os machanganas de Xaxai, de Chubuto, de Chocua e de... É um insulto. Doutor Machado, muito obrigado. É um insulto, é uma brincadeira de muito mau gosto. Vamos ver, engenheiro. Eu quero ir para si mesmo. Aqui olhemos para a questão de não
termos chegado até perto daquilo que seria o número ideal. Falou-se de 9 milhões de moçambicanos que deviam ter sido licenciados, mas infelizmente parece que nem chegamos até 80% daquilo que era necessário. Não, foram 84. 84%, portanto. Esta é a matemática que faz-se, mas já aqui há alguns dados. Bom, vamos olhar para estes Mas 84 com licença, um ponto de ordem. Mas a pergunta que fazemos com aqui... licença, um ponto de ordem. Quando nós falamos de 84%, estamos a falar de quê? Do universo previsto. O que é que nos interessa? É o universo de locais onde as pessoas vão votar ou o universo onde as pessoas vão votar? Eu penso que o universo as pessoas vão votar. O não é número então- ideal era de 9 milhões Mas de isto é pessoas. global. Isto é global. Estamos a falar de números globais. Pensam a Comissão Nacional de Eleições e Hostais para nos dar o universo dos locais onde nós queremos cada fazer local, eleições. por cada E você local. vai ver o que aconteceu. Exato, porque os 84% estamos a falar do global. Não estamos Mas a vamos, falar... nós queremos olhar para este Mas de pedido qualquer forma- Nós queremos olhar para o pedido da Renamo. Faz ou não sentido? Não, olha, melhor do que eu exprimir isso foi o colega aqui do painel que me antecedeu, o deputado Machanga. O que eu queria dizer é o seguinte, é que mais do que anular, o que eu esperava é o seguinte, tendo em conta algumas situações adversas que ocorreram, como avarias de máquinas e alguns atrasos que houveram no início, já mesmo no início do processo e tal, o que eu estava à espera, eu pessoalmente estava à espera que houvesse uma extensão, pelo menos uma extensão do período, portanto, de recenseamento, que é para ver se conseguimos abarcar um número aproximado ou igual, portanto, aquilo que era previsto, que eram 9 milhões, portanto, dos eleitores. Eu esperava mais isso. Mas não houve. Não houve, não. Eu esperava que houvesse mais coisa, mas o STAI, portanto, que é o órgão que delibera essas questões, a CNE, então deliberou no sentido de encerrar mesmo, porque havia essas abordagens no sentido de se estender o prazo, tendo em conta havia, mas o órgão deliberador, que é a própria CNE, decidiu cumprir com aquilo que é a calendário, como estava previamente previsto até dia 3, e dia 3 encerrou-se. Agora, a questão de anular ou não anular, pronto, já é uma proposta que Não, mas a pergunta que fazemos Eu não- olhemos aqui, talvez, vamos esquecer a questão dos partidos políticos como tal. Não chegamos ali onde devíamos ter chegado e há este pedido, há esta reclamação. Faz ou não sentido? É a pergunta que o povo faz. Eu diria o seguinte, como não chegamos, não atingimos o universo, aquilo que estava previsto, que são os 9 milhões, ficámos situados em 8 milhões 387 mil e qualquer coisa assim. Não. A Estou a diferença falar é 1 números- milhão. Números globais. É 1 milhão e 500 mil eleitores. Exato. O que eu esperava mais era que houvesse extensão do período Mas eleitoral não houve, para abarcar. engenheiro. Pronto, não, é o que eu estou a dizer. Agora, se faz sentido ou não anular, eu abstenho de comentar isto, mas eu acho que estender, sim, eu sou apologista que devia se estender para permitir que, porque de facto há muita gente, eu penso que ficaram por recensear. Então era necessário uma extensão ia permitir que aquelas pessoas que infelizmente afluíram nos últimos dias, que está enchentes e tal, com algum prorrogamento, naturalmente eles pudessem conseguir coisa. Então esta é a minha opinião, pessoal. Muito obrigado, engenheiro. Gal, não sei se da mesma ideia do Dr. Machanga, havia não aqui espaço, o MDM não disse mais nada depois das várias críticas que também elencou, acompanhou, todo o processo da auscultação, fechou o processo no sábado, o MDM em algum momento pressionou, mas é a Renamo que vem fazer este pedido, Mário. Bom, temos que recordar o histórico das eleições neste país. Temos que lembrar que nós começamos a ter eleições de 94 para cá, e a única eleição que, se calhar, porque éramos novos, era um aprendizado para nós, foi a eleição que foi dirigida pelo professor Barzal Mazula, que esta eleição é a eleição primeira, de 94, e que, de fato, não se percebia o que era isso de eleições, e de 99 para cá, começamos a ter eleições problemáticas. Eleições que, de fato, nunca foram perceptíveis. Nunca, em nenhum momento em Moçambique, tivemos eleições justas e transparentes. Por uma simples razão. Se nós temos um ator que governa o país e este ator também é concorrente por si mesmo, acha que de fato vamos ter essa transparência toda? E nós assistimos esta questão do ator, este ator que é concorrente e ele é que gera o Estado. Há de perceber que as figuras que são eleitas para dirigir esses órgãos, estamos a falar do STAI e da CNE, têm maior influência do sistema, falamos agora do sistema do INSS, de que o INSS pode ter até pessoas idôneas para gerir,
Mas quando o sistema lhe corrompe aquela pessoa, nós também temos o problema desses órgãos que geram as eleições. Temos pessoas colocadas lá, algumas são idôneas, são responsáveis de onde elas vêm, mas quando chegam apanham um sistema instalado. E esse sistema vai lhes desviar das suas mentes, tem que cumprir aquilo que o sistema lhes impõe. Então, o MDM vincou muitas vezes e apresentou várias reclamações sobre este assunto, até estamos a falar da cidade da Beira e a nível central, na Comissão Nacional de Eleições, e nós assistimos o que nós assistimos. Este é o fenômeno que ocorre em Moçambique desde, penso eu, desde 99. Quando eu estou a excluir 94, éramos novos, não percebíamos que era isto de eleições, era a primeira vez. Mas a partir de 99 começamos a perceber eleições e nós tivemos problemas. Por isso que, de fato, houve muitas negociações entre os dois beligerantes, estou a falar da Renamo e da Frelimo, por causa dessas eleições. Mas neste período todo, estamos a falar de por aí 29, 28 anos, estamos a dizer que ainda não temos experiência suficiente, ainda precisamos de, o problema do exterior para... O problema, Jaime, não é bem experiência. É que és um ator. Porque aqui ainda é curioso perceber que ainda não estamos no verdadeiro escrutínio como tal, estamos nos passos preparativos ao escrutínio, que é o recenseamento eleitoral, depois disso vamos entrar para outros processos. Não estamos a conseguir gerir esta primeira fase. Como é que vai ser a outra fase mais complicada? Os moçambicanos, depois das eleições de 94 às de 99, começaram a perceber o que é isto das eleições. E começaram a pensar, de fato, num voto sincero. Há de perceber que as eleições de 99 foram as que mais teve muita aceitação dos moçambicanos. E a Frelimo se percebeu que, de fato, perdeu eleições. E esta questão de se perceber que perdeu eleições começou a desenhar novas estratégias, que são essas, de colocar o sistema a bloquear todo tipo de processo. Eu volto a reiterar, mesmo queiramos agora impugnar esse recenseamento eleitoral, podemos impugnar, como diz a Renan, mas na verdade é constitucional que haja eleições em outubro. E sendo constitucional, tem que haver eleições. E sempre corremos nas eleições nesses moldes. Temos que lembrar disso. O que tem que acontecer é que este ator tem que perceber que ele tem que... Já esgotou. Ele tem que ceder. Ele já esgotou. Não tem capacidade ainda de voltar a ver. Então, se já esgotou, tem que deixar os moçambicanos a fazer a sua justiça. E a única justiça é aquela da urna. Ir lá votar. Então, essas artimanhas todas, esse desvio todo, este aparato todo, é muito mais porque já se apercebeu de que, de fato, o moçambicano já não gosta dele. Então, cria todo esse aparato, desenha dentro dos órgãos eleitorais, coloca pessoas lá que não têm nada a ver com o Estado e assim vamos caminhando com o Estado que está aqui a lacrimejar todos os dias por causa desse ator que está no sistema e não quer que os outros ganhem espaço. Por isso, a democracia está beliscada no país. Bom, obviamente. Bom, muito obrigado. Vamos dedicar os próximos 15 minutos, os minutos que temos do programa, para olhar para a questão dos médicos. Na quinta-feira, como já havíamos dito, houve aqui uma movimentação e um pronunciamento sobre a questão da greve e depois intimidações e também algumas conversões com o governo. Os médicos decidiram no último domingo que deviam, de certa forma, colocarem aqui uma pausa. Os enfermeiros, não? Os enfermeiros, sim. Dar espaço aqui para alguma negociação e algum encontro fiel com o governo, mas houve aqui, há aqui mais uma outra coisa que volta atrás, este pronunciamento já de ontem, de que eles podem, de alguma forma, voltar à greve, tirando os tais 15 dias que tinham dado de trégua. Doutor, qual seria a melhor forma de gerir esta questão? Já tivemos várias sessões e questões que foram resolvidas mediante a conversações e esta agora. Estamos numa situação muito sensível, como a de saúde. Bom, o que aconteceu, por exemplo, na província de Maputo, no Hospital Provincial da Matola, na quinta e sexta-feira tiveram que andar a comprar comida nas barracas para alimentar os doentes e o pessoal que estava no hospital, porque a cozinha do hospital não estava a funcionar. Pela primeira vez na vida, vi uma greve que chega à cozinha. Eu já estive em manifestações estudantis, mas tínhamos garantia de comida. Na hora do almoço íamos almoçar, depois íamos fazer barulho. O jantar íamos comer. Já participei de manifestações na África do Sul, a cozinha sempre funcionou 24 horas por dia. E esta de moçambicano foi interessante. Cozinheiro, até o cozinheiro chegaram a fazer greve. Ancuca, fazer greve. A situação é séria. Houve uma coisa muito interessante. No sábado e domingo,
o governo, através dos seus sequazes, começaram a andar nas igrejas, a pedirem pessoas para ir ao hospital para ajudarem a fazer apoio. E esse apelo até chegou na minha igreja no domingo. Até eu perguntei, vamos ajudar a fazer o quê? Porque eu não sei fazer curativo, eu não sei dar injeção, não sei amarrar ligadura. Mas o senhor pode saber limpar a casa de banho? Pode limpar a casa de banho, pode saber limpar a enfermaria, pode ajudar a levantar um doente e lhe ajudar a dormir na cama. Mas quem vai me ensinar isso? Está lá o enfermeiro-chefe então. Em cada enfermaria tinha ficado o enfermeiro-chefe e seu adjunto. Todos os enfermeiros, serventes, maqueiros tinham abandonado. E outras pessoas já onde ir à cozinha. Então, para cozinhar, porque também não há cozinheiro. Efetivamente, na segunda-feira, muita gente foi se juntar no hospital. Preparados para serem cozinheiros, outros para limpeza. Etc. Só quando chegam lá, apanham que as coisas já mudaram. Houve entendimento no período da tarde. Este entendimento de suspender a greve dos 15 dias, por 15 dias, é esta dos enfermeiros, técnicos de saúde, maqueiro, serventes, motorista e o outro pessoal. A única entidade que ainda não entrou em greve no hospital, estive lá hoje, são os guardas. Eu estive a conversar com os guardas do Hospital Central, disseram que ainda não chegou a vez deles, mas a próxima também os guardas vão entrar na greve, porque também não estão a ser bem tratados, aqueles do Hospital Central. Então, os que apareceram ontem a dizerem que vão entrar na greve porque foram burlados são os médicos, é a Associação Médica, dirigida por Tatia e por Sam Gudo. São aqueles que fizeram aquela primeira greve que obrigou o Max Tonela a ir passar o fim de semana lá no Indie Village a negociar com eles de outra vez, quando o ministro de Saúde estava a passear em Sofala e teve que ser expulso, tem que ser mandado embora pelo Presidente da República para voltar para vir fazer negociações. Aquelas negociações é que nós chamamos de atenção que a ministra da Administração Estatal estava a prestar mau serviço à nação porque apareceu nas negociações passadas 48 horas e perguntamos onde é que ela estava. Estas negociações suspensas ainda estão a nível do Ministério de Saúde. Estão a ser dirigidas pelo Diretor Nacional dos Recursos Humanos. Mas estas negociações não vão trazer nada de novo. Porque o Armindo Tiago já demonstrou que não tem capacidade de negociar, é um arrogante, é um prepotente. Ele pode ter valor para outras coisas, mas para gerir o pessoal, ele é precário. Mas essa questão é muito urgente. O governo tem de encontrar outra pessoa para ir negociar ou demitir o senhor ministro e deixar o vice-ministro a negociar. Tendo em conta que o vice-ministro é novo, se calhar aí podemos ter alguma coisa. Enquanto o Tiago estiver à frente daquilo, não há de haver nada. O que há de acontecer aqui é muitos moçambicanos sofrerem, muitos moçambicanos perderem a vida por causa do Tiago. Se calhar depois de morrer o número que há de agradar o Presidente da República, nessa altura o Presidente vai indicar alguém para negociar. Tiago não vai trazer nada. Até porque os funcionários sentem nojo quando o Tiago passa. O anúncio a Tiago. Os funcionários não querem ver. Então, você não há de ter alguém que as pessoas sentem que ele é nojento a dirigir negociações para trazer soluções. Está a cheirar mal por quê? Por causa do seu comportamento e sua atitude. Ele disse a nós que não ia sentar com aqueles porque eram ilegais, que deviam trazer o seu estatuto, que sei lá o que. Quinta, sexta, sábado, domingo já indica alguém para negociar com ilegais. O que é que ele está a fazer? Estava bem com as copas chaco, está quase. Ele tem fio de retorno. Ouviu o que ele disse? É brincadeira. Diz que há condições nos hospitais. Em Quilimane cortaram a água lá. No Hospital Geral e no Hospital Provincial. É o diretor do hospital que roubou dinheiro. Diz que há medicamento. Aonde? Quem é o médico que tem graça de ver os seus pacientes a morrer? Quem é o médico que gosta de assinar certidão de óbito? É por causa disso que os médicos, em algum momento, até partilham a assinatura de certidão de óbito com o secretário dos bairros. Porque não é boa coisa a sua assinatura aparecer, assinar óbitos.
é para vai lá pedir declaração no teu bairro. O secretário do bairro é que vai declarar como é que morreu o teu familiar. Quando sabem que a pessoa saiu dali do hospital. Sabe que há pessoas que morrem a sair do hospital antes de chegar em casa. No mesmo carro que está a levar para casa, a pessoa morre no caminho. Você volta para o hospital. Ali no hospital, se te dão alta, você sai, espera táxi, e você morre fora da enfermaria, já não volta para a enfermaria. O médico não aceita assinar óbito. E você tem que arranjar secretário do bairro ali. Eu nem sei quem é o secretário do bairro ali no hospital para assinar esse óbito. Muito obrigado. Porque seria isso que os chefes de quarteirões e secretário de bairro deviam exigir. Então, para dizer o seguinte, sinceramente, o presidente da República tem de criar uma equipa multissetorial para resolver os problemas de saúde e trazer soluções definitivas para o pessoal de saúde. Aquilo que dizia respeito a nós, deputados, que diziam que nós já que estamos a acabar o dinheiro, nós já descontamos, já entregamos. E a lei foi promulgada. Queremos ver o dinheiro que nos descontaram a pagar o pessoal de saúde, a pagar os polícias, a pagar os militares e a pagar os professores. Ponto final. Obrigado. Ngali, qual seria a melhor forma? Está aqui para aqui o Dr. Muxanga que seria melhor uma intervenção ao mais alto nível. Nós dissemos na semana passada, quando no âmbito da greve dos técnicos e agentes de saúde, agora esta semana é dos médicos, dissemos que essa intervenção deve ser ao mais alto nível. O chefe de Estado, que é a pessoa que os moçambicanos reconhecem, que elegeram como na qualidade dele, comandante em chefe, ele tem que tomar as decisões corretas e olhar para as figuras que ele colocou naquele setor. Olha, o setor da saúde é um setor extremamente chave para um Estado, porque as pessoas pretendem, de fato, vários problemas de saúde que nós temos, devem ir ao hospital, serem bem atendidos e terem lá o medicamento que almejam. Eu disse aqui nos programas de que nós agora estamos a falar da greve dos médicos e dos técnicos e enfermeiros a nível nacional, mas temos um assunto, a questão das condições. Nós viemos coletando isso há dias aqui. E as mesmas reivindicações, tanto dos agentes, técnicos e enfermeiros, são as mesmas reivindicações dos médicos, a questão, por exemplo, das condições. Nós vimos ontem que cortaram água no Hospital Provincial de Zambésia. Central. É um recurso chave para uma instituição como saúde, higiene, aquelas máquinas todas precisam de água, mas não tem água no hospital. Eu estou a falar, foi referenciado ao Hospital Provincial de Zambésia, foi referenciado ao Hospital de Quilimane, mas temos vários hospitais em localidades que estão péssimos e piores. Eu reportava aqui uma vez que há um hospital na zona de Chiunze, em Massinga, que é minha terra, obviamente, que lá os funcionários, os técnicos de saúde que estão ali, obrigam os doentes a ter que cartar água no poço para trazer. Você chega, diz, eu estou mal, doente, primeiro leva bidão, vai buscar água. Então, que saúde essa pessoa há de ter se primeiro tem que carregar 20 litros, vem debilidade da sua casa, para procurar atendimento, e primeiro tem que buscar água para poder servir ali. Então, nós estamos numa situação extremamente grave, em que este ministério está a ser dirigido com pessoas que não estão, quer dizer, amaldiçoadas, pior ainda. Porque se é um indivíduo sensível que percebe que o ser humano precisa dele para poder resolver os seus problemas, não poder deixar. Eu acho que em Moçambique temos que começar a ter pessoas com consciência boa, que dizem assim, este papel que me deram, não consigo. É melhor eu entregar as pastas para chefe de Estado, com todo respeito. Você me escolheu, sim, gostou de mim, mas, por favor, não estou a conseguir gerir este assunto. Porque, de fato, este assunto está a arrastar-se desde o ano passado. Os portugueses conseguem fazer isso. Obviamente, eles são humanos. Não sei porque que nós, desta cor, não temos essa capacidade. E, principalmente, os que estão no sistema há 48 anos deste país. Nunca vimos alguém deste... não, sabe, o único foi o presidente do Instituto Nacional de Estatística, que ele foi sensato e humano, disse, este assunto não vou carregar. E por que estes ministros continuam e reconhecendo que não estão a dar gás, não estão a dar vazão daquilo que foram colocados naquele lugar? Não, o chefe do Estado, como ele é comandante, não é? É a pessoa que foi eleita pelo moçambicano. Nós vamos olhar para a cabeça dele. Essa questão de saúde, ele tem que resolver. Ele não pode gerir este 1 ano e meio, sair do poder, sem resolver esse problema de saúde. Porque este assunto é grave para um Estado moçambicano. Sem falar dos outros setores, que é a educação, mas a saúde moçambicana, neste momento, vai lá para os hospitais. Estamos a falar dos hospitais da capital do país. E aqueles hospitais que estão lá para Tenga, lá no mato, lá, sinceramente, é só perceber o que vai acontecer. E veja só,
o representante hoje dos médicos, ele disse assim, o médico entra às 7h30 e faz aquela rotina até às 15h30. Ele vai descansar. E tem outra rotina que tem que fazer, que é aquela famosa o bônus ou horas extras, que não são pagos já há mais de 2 anos. Então, este médico tem capacidade psíquica, moral, de vir atender um doente e lhe dar vazão, de fato. E a resposta que o ministro tem dado é de que vocês juraram que tem que atender as pessoas, então, por favor, quer dizer, como juraram, então vão, Então, lutem. as famílias deles As vão famílias, quer comer dizer, juramento. Juramento, vão pagar renda de casa com juramento, quer dizer, tudo isso é o vão juramento. pagar que água você com jurou. juramento, Então, o vão Estado pagar moçambicano energia com juramento, vão dar pode de ser gerido estudar os filhos dele com com pessoas juramento, arrogantes e vão apanhar chapa com juramento. Quer dizer, o médico é só chegar a apresentar juramento, vai ter farinha, vai ter chapa. Então, este assunto é sistêmico. Penso eu que a solução está lá, naquela questão do sistema. Se o sistema um dia desmoronar, tiremos o Jonas do barco para o mar, há de ver que o caminho vamos andar. Obrigado, Ngali. Vamos ouvir o engenheiro. Engenheiro, fecha-nos este assunto, talvez com uma apreciação em termos daquilo que seria a melhor ação. É ou não o momento de o empregado do povo descer para atender isto? Não, é assim, eu não vou ser diferente dos pronunciamentos que eu tive na semana passada. Penso que tocamos um pouco deste assunto quando foi da greve dos enfermeiros. O que eu penso é o seguinte: tem que haver uma solução. Não há outra saída, senão uma solução para esta classe média. Agora a solução, a situação está meio que diferente. Pararam no domingo a greve e depois disso puxaram aqui alguns 15 dias, mas estão os 15 dias que estão em risco e a situação vai ficar gravosa. O grupo começa a greve, amanhã vai anunciar greve. Exato. Os médicos de amanhã, sexta-feira, vão anunciar outra greve. Exato. Nós andamos em esse tipo de convulsões que não faz bem. As pessoas, não faz bem à sociedade. Por isso que eu disse na semana passada que este assunto tem que ter solução, encontrar-se uma solução. Eu percebo que pode ser que não haja cabimento orçamental, porque o orçamento para este ano já foi aprovado e não contempla, se calhar, aquilo que está no caderno reivindicativo e tudo. Não sou membro do governo nem tampouco, eu sou gestor apenas de empresa. Mas eu acho que há de haver algum fundo de contingência, qualquer contingência tem que haver, de lá pode-se buscar dinheiro para poder satisfazer essas reivindicações, ou parte delas, ou a maior parte delas, se não todas, mas de forma a acabarmos com essa situação. E eu percebo que o governo pode recear que isto abra um precedente, porque há outras classes de trabalhadores que também estão à espera, solucionando esta, então começa uma reação em cadeia, em que estão os professores à espera, estão outros grupos sociais muito bem, mas não obstante isso, e tendo em conta a sensibilidade que deste setor, que é a saúde, é necessário que o Ministério da Saúde encontre solução para estes problemas. Mas esta questão ainda é uma questão da sala do Ministério da Saúde, tendo em conta a gravidade? Não, se o Ministério da Saúde não pode, eu penso que se houver necessidade mesmo de alguém que mais pode, portanto, de quem de direito, que possa auxiliar, sim, mas o que eu acho, como cidadão, minha opinião, é que este problema não pode ficar em banho-maria como tem estado até agora. Este problema tem que encontrar solução. Estamos a falar de médicos. O problema é que estas greves e todos os seus efeitos, isto tem impacto muito negativo no cidadão comum. Isto é assustador para a maior parte de nós, porque aqueles que vão para as clínicas privadas e tal constituem percentualmente uma minoria. Nós estamos a falar do povo moçambicano, grande povo, vai aos hospitais públicos. É lá onde existe este problema. Então é necessário que se encontre uma solução urgente, tão urgente quanto necessário, que é para este problema ficar, porque isto é uma aflição generalizada. As pessoas estão aflitas. Eu pessoalmente também estou aflito, porque se não houver uma solução e no advento da greve, já nesta greve agora passada que houve dos enfermeiros também, os efeitos não foram bons, o rescaldo não foi nada bom. Por isso que eu chamaria, portanto, a bom senso daqueles que têm a faca na mão, que é para resolver este problema. É necessário resolver. Estamos perante um setor estratégico, um setor muito sensível, que é o Ministério da Saúde. Portanto, esta seria a minha opinião. Engenheiro. Queremos fechar assim o programa. Também agradecemos a todos que participaram, de forma direta e indiretamente, através das nossas páginas. É como tanto tem sido dito nos últimos dias, as coisas não estão nada bem, mas há a possibilidade de cada um mudar do lado onde estiver. Tchau, até a próxima.
Obrigado.